vamos falar sobre os capítulos 28 a 31 de 1 Samuel. Estamos terminando mais um livro no nosso Caminhando pela Bíblia. E aqui nós vemos que Davi, como ele estava servindo o rei dos filisteus, o rei dos filisteus queria que ele ajudasse ele na guerra. E Davi provavelmente não ia lutar contra o povo dele. Então ele estava enganando o rei e na guerra ele ia virar contra o rei e defender Israel, obviamente. Mesmo que isso estivesse ajudando Saul. Mas Deus é soberano e não deixou. Deus queria que isso fosse o fim de Saul, tinha chegado a hora dele passar. E também Ziclag foi atacado pelos amalequitas e levaram todas as famílias de Davi e dos seus homens embora e queimaram a cidade. E se Davi demorasse, ele ia perder tudo. Então Deus fez os príncipes dos filisteus não aceitar a presença de Davi e ele teve que voltar com seus homens. E quando chegaram lá, a cidade queimada, todos seus filhos e esposas tomados, o povo chorou e ficou desesperado e falaram de matar Davi. É uma revolta, a pessoa fica muito revoltado, muito triste. É nessa hora que o líder tem que saber como agir. Um verdadeiro líder é na hora da crise, não é na hora que está tudo bem, é na hora da crise que se vê uma verdadeira liderança. E tem uma frase aqui tão importante em 1 Samuel 30, versículo 6, fala assim, também Davi se angustiou. Então o líder também se angustia, está na crise também. Pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. E aqui tem a frase-chave que eu queria que você prestasse muita atenção. Tem umas frases na Bíblia que são chaves, é a ponta da virada. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Quando você está em crise, quando você está assim, chorando, perdeu a esposa, perdeu os filhos, os seus liderados também perderam, estão se revoltando contra a sua liderança. Não é brincadeira, não é fácil. Onde você vai conseguir recurso? Você vai conseguir ajuda, ânimo, encorajamento dos seus liderados? Não. Ele teve que se fortalecer no Senhor. E foi isso que ele fez. Depois ele consultou o Senhor para pegar a direção. Então as duas coisas que um líder tem que fazer na crise é ser fortalecido em Deus, é sair da crise pessoal, é deixar Deus aliviar sua crise, e isso é os Salmos. Você vai ver no Salmo, muitos Salmos, Davi grita desesperado a Deus e depois ele termina louvando a Deus. Então ele se fortalece em Deus através da oração e dos cânticos e ministrando a Deus. Ele calma seu espírito, ele acalma seu interior e aí ele consegue ficar em paz e ficar forte. E quando ele está forte e em paz interiormente, aí ele busca direção. E Deus respondeu a ele, falou assim, pode ir, porque você vai conseguir recobrar tudo. Davi vai atrás, e é tão cansativo que 200 dos 600 homens não aguentam mais, e os 400 cansados chegam de supetão em cima desse pessoal que tinha roubado. Graças a Deus eles não tinham matado nenhuma filho, nem filha, nem mulher, nem nada. E Davi conseguiu recobrar tudo e ficou matando os inimigos por 24 horas. Gente, era muita gente, porque no fim sobrou 400 que fugiram. E Davi só tinha 400 cansados. Eram homens valentes, era um pessoal. Davi se fortaleceu no Senhor, recebeu direção, recobrou tudo, e não só recobrou tudo, todo mundo vivo, ninguém morto, ninguém em prejuízo, todos os bens, e ainda recobrou um monte de despojo que eles tinham tirado de outras cidades, que depois Davi manda para seus amigos lá em Judá, que depois recebe ele como rei. Então assim, aquilo que era para o mal se tornou num grande bem. E aí surge uma pergunta que nós não podemos deixar de falar aqui, é sobre Saul, que foi consultar a necromante. Uma necromante é uma pessoa que consulta os mortos. E Deus tinha proibido, e Saul, como era muito religioso, ele tinha acabado com todos os necromantes na terra e tinha sobrado só essa mulher lá em Endor. Mas quando a pessoa é desobediente a Deus, lembra que eu falei e que Samuel falou?
que a desobediência leva à feitiçaria? Pois é. Saul começou muito religioso, matando todos os necromantes, todos os feiticeiros, todas as pessoas que faziam as coisas erradas, se achando o máximo, se achando que era de Deus, mas ao mesmo tempo matou os sacerdotes, lembra disso? E ele então era tão assim religioso, mas ele acabou cometendo o maior pecado religioso que poderia ser, que é consultar uma necromante. E as pessoas hoje vivem discutindo. Aquela pessoa que surgiu, que a necromante fez surgir da terra e que falou com Saul, era Samuel ou era um demônio disfarçado de Samuel? Todo mundo quer saber. A Bíblia não deixa claro isso. Alguns versículos falam assim, Samuel disse. A Bíblia diz que Samuel disse. Mas em outro versículo fala, entendendo Saul que era Samuel. Então, é difícil saber. Não tem jeito, a Bíblia não fecha essa questão. Em nenhum lugar na Bíblia fala que é impossível um morto falar com um vivo. Mas também não fala que pode falar. Não tem nenhum lugar que fala que pode falar e nenhum lugar que fala que não pode falar. É importante entender isso. Então é uma coisa em aberto. Pode ser que era um demônio fazendo de conta, muito bem, um demônio enganador, pode ser muito bem que era um demônio só. Só que as palavras que ele fala são exatamente as palavras que Samuel falaria mesmo. São palavras certas. E ainda ele profetiza que Saul vai morrer no outro dia, que de fato aconteceu também. A coisa mais importante para você que está assistindo entender é o seguinte: a Deus proíbe consultar os mortos. Se é um morto ou se é um demônio, não se sabe. Mas que Deus proíbe, ele proíbe. E eu quero que você depois anote esse versículo e leia. 1 Crônicas 10, 13. Fala que Deus matou, Deus tirou Saul porque todas as outras coisas que ele desobedeceu, mas porque ele consultou a feiticeira, a necromante. Então Deus proíbe, é sério, não faça isso, não concorde com isso, é terrível. Um outro assunto que as pessoas discutem, não cristãos, né, mas os espíritas falam que pode ter reencarnação. A Bíblia é muito clara que não pode ter reencarnação. A Bíblia fala, aos homens é ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo. Então a Bíblia fala claramente que é impossível a pessoa morrer e nascer de novo aqui na Terra. Isso não existe. Então a Bíblia é muito clara sobre isso. Se a pessoa, depois de morta, pode falar ou não falar, isso não interessa, porque Deus proibiu. Ele proibiu por quê? Porque o morto não pode falar e porque é demônio? Talvez. Ou ele proibiu porque é uma coisa errada de qualquer forma? Não sei. Não interessa e não precisa saber, você só precisa saber. É proibido, não faça, e quem faz isso se dá muito mal. Saul terminou muito mal. Ele suicidou. Ele se matou. Que fim triste para uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, que foi ungido por Deus, que foi transformado em outro homem, profetizou. Que fim triste. É possível você ter grandes experiências com Deus. É possível você ser usado pelo Espírito de Deus. E é possível você terminar muito mal. Deus pode fazer tudo da parte dele. Mas se você não corresponder, você ainda vai terminar mal. Isso é a história de Saul. E a pergunta que nós vamos deixar para o próximo vídeo, que é o primeiro vídeo de 2 Samuel, é o seguinte: por que os escritores sagrados contam muitos casos sem emitir qualquer opinião a respeito? Tem muitos casos que a gente lê, até nos Juízes nós lemos muita coisa, e tem muitos casos que simplesmente conta, não emite opinião nenhuma a respeito. Por que isso? Isso é uma pergunta interessante, nós vamos procurar responder isso no próximo vídeo.